Treinador, e também trazer alguém aqui que está envolvido diretamente ali com levar o tênis para as pessoas, para as casas das pessoas. Isso aí para a gente é fantástico. Vamos conversar um pouquinho, tem muita coisa. A gente definiu aqui alguns tópicos aqui, mas enfim, vamos falando. Iniciando pelo aquele clichê de, cara, de tudo, toda a sua carreira, obviamente, vem muito de antes disso, mas como que ela chegou no tênis? Cara, chegou no tênis de maneira bem natural. Acompanhar tênis, eu sempre acompanhei. Desde muito garoto, assim. Eu nunca fiz aula quando moleque. Eu tinha minha raquete, a gente brincava no prédio, assim, e nem era uma quadra... nem era uma quadra de tênis, era algo bem improvisado mesmo. Então a gente brincava ali no prédio. Fui fazer aula depois de velho, faço aula até hoje. Então o tênis sempre meio que fez parte, assim. Eu sempre acompanhei na televisão, passava horas assistindo tênis. Meu pai não se conformava, que eu passava o domingo vendo tudo quanto é esporte, inclusive tênis. Meu pai adorava jogar squash, porque ele fala, não, o squash é muito mais movimentado, muito mais dinâmico, o tênis é muito parado. Caramba. Aquela briga de esporte de raquete que a gente conhece. Não vou nem entrar nisso, porque agora tem um aí que, pelo amor de Deus, vai. Vamos seguir. Sem jogar na areia. Deixa abaixo. Exato. Então, cara, eu sempre acompanhei, sempre esteve no meu radar, assim. E aí, cara, quando você vai acompanhando, você se familiariza com certos nomes, então você vai tendo as suas preferências, jogadores, enfim. E, cara, eu me tornei narrador em 2010, comecei narrando esporte de inverno, nas Olimpíadas de Inverno de Vancouver, na Record. E depois, cara, quando eu passei para a ESPN, aí pintou um pouco de tudo para fazer. Entre um pouco de tudo, o tênis. Legal. Um negócio que eu já, de novo, acompanhava, gostava muito, passei a acompanhar e a gostar muito mais quando eu passei a narrar, quando passei a ter a parceria do Fino. Então, ali eu comecei a aprender mais, a entender mais, a me esforçar mais para estar num nível de conversa, porque eu acredito nessa história mais conversada entre narrador e comentarista, acho que principalmente no tênis. Sim. De uma maneira de ilustrar para a pessoa, de colocar a pessoa dentro do papo, dentro da transmissão, como ela fizesse parte mesmo da transmissão. Como se a gente estivesse aqui numa mesa falando de tênis o tempo todo, Sim. mesmo sendo um negócio mais formal que é uma transmissão, né? Então, o tênis sempre foi um negócio muito sério, muito sisudo. Então, a minha ideia sempre foi aproximar mais as pessoas, trazer as pessoas para dentro da discussão. E eu acho que isso funciona, cara. Tem muita gente que ainda resiste, tem muita gente que não gosta dessa troca de ideia. O cara fala, você tá aí para narrar, não tá aí para comentar, enfim, coisa do tipo. Eu não me arrisco com grandes comentários, mas levantar a bola pro comentarista, porque é o cara que tá ali, que é o especialista, Sim. eu acho que é algo interessante e pode ser a dúvida de quem tá em casa. Exato. Claro. Então, eu acredito nesse trabalho, cara. Não, e muito legal, cara. Assim, ó, se não me engano, foi em 2012 que você começou ali com o Fino. E, cara, nesse casamento ali, entre vocês ali, cara, isso aí acabou gerando muita coisa positiva. Obviamente, se você for na internet, você vai encontrar de tudo, mas eu entendo que a grande parte ali enxerga isso de uma maneira muito positiva. Vocês, de novo, nessa conversa, saiu um pouquinho desse normal ali. E a gente vê também hoje, cada vez mais, a gente tem uma transmissão um pouquinho mais fora do comum. A gente tem outros modelos de transmissão, onde vem muito mais, quase que humoristas ali no meio do caminho, assim. E vocês, acho que, querendo ou não, iniciaram isso, que é sair um pouquinho do óbvio. Obviamente, tem o Fino, que é o cara técnico, que é o cara que conhece tudo ali também. Você também traz ele também para a parte mais profissional de narração ali também. Também deve estar essa troca, deve ser muito legal isso. Mas aí como é que funciona para vocês antes de um jogo, assim? Vocês se preparam antes de, sei lá, Grand Slam, que é algo muito mais preparado. Vocês sabem muito bem onde você entra, onde ele entra. Como que vocês fazem essa divisão? Ou isso é muito natural? Cara, é muito natural, muito espontâneo. Quando você teve uma dificuldade maior na pandemia, porque você não está em contato com a pessoa, né? A gente, lado a lado, eu olho para ele e faço uma cara, ele fala, pô, lá vem. Né? E vice-versa. Ou eu olho para ele, ele sabe que eu preciso falar alguma coisa, ou algum recado da produção, ou qualquer outra coisa. Então, meio que no olhar a gente se entende. Na pior das hipóteses, você vai e cutuca o cara, ó, segura aí que eu preciso falar alguma coisa, tal. Ou agora não vamos para break. Enfim, Sim. Você estando mais próximo,
é um entrosamento que já rola há muito tempo. Claro. A dificuldade apareceu com o trabalho remoto. Mas, cara, eu sou super à vontade com um comentarista. E aí é de qualquer modalidade. O cara no futebol quer falar, fala. No futebol americano, eu acho que o cara tem que falar toda a jogada. Enfim, de novo, eu aposto nesse negócio mais conversado. Nesse negócio que a pessoa em casa se sinta parte da transmissão. E eu acho que o tênis te permite isso, porque ele é um pouco mais parado. Você fica mais quieto do que falando. Sim. Você tem aquele tempo entre um ponto e outro para comentar, antes que alguém fique surtado porque você falou durante o saque. Então, a gente encontrou meio que esse equilíbrio, sabe? Tem horas que eu nem falo no intervalo de pontos, só ele fala. E tá tudo bem, não tem erro. Pra mim não tem... E outra, né? Cara, narrar placar, né? Se você ouve um placar aí no jogo em francês, o narrador vai lá e traduz, né? Cara, narrador que narra placar, pra mim, é um cara que tá só ali, né? Do inglês pro português, né? A gente vê isso bastante hoje. Inclusive, ontem eu tava vendo um jogo... Esqueci que jogo que era. Que, se eu não me engano, o André Guem até tava com você e eles não te falaram alguma coisa ali, aí ficou um negócio meio que não foi avisado, assim, e, sabe, os três rindo ali, cara, você vê que na hora tem aquela resenha, né? Tem aquela resenha. O Du, inclusive, ele fala às vezes, a gente, bem no comecinho, a gente falava, né, de chamar a gente aqui e tal, e várias vezes, assim, os jogadores estão fora, né, em gira, etc, e eles falam, a gente não faz online. A gente fala, cara, a gente até faz, né? A gente pensa em fazer online, mas a gente sabe que perde um pouco essa química, né? Exato. Igual vocês têm lá quando vocês estão vendo um jogo entre amigos. Cara. É outro mundo, assim. Né? Graças a Deus que durante a pandemia foi possível fazer remoto, porque a gente não aguentava mais de tédio, de desespero, de prisão e coisa do tipo. Então, graças a Deus que o tênis voltou antes que quase todos, ou antes que todos os esportes, Sim. E que era possível fazer remoto. Porque, cara... foi um período muito triste. É complicado. E nessa de você falar durante os pontos, você já sofreu duras críticas ali de você tentar falar no meio, tentar mudar alguma coisa e o público do tênis super tranquilo vir falar com você com educação? Você tá concluindo o raciocínio. O cara faz o tosse e saca. Primeira devolução, você já tá quieto. Dá pra parar de falar durante o ponto? Foda, né? A galera amendoim pra caramba. Haja paciência, isso sim. Legal. E a minha é curtinha. E, cara... A minha é muito curta. E tênis tem... Cara, assim, eu vou chutar aqui que quem te assiste é desde os mais velhos até os mais novos, sim, né? Então você pode... Você precisa lidar, às vezes, com aquela molecada mais nova que não tem paciência, ou aquela molecada mais... Molecada, né? Ou aquela galera mais velha que acha que sabe tudo. Não, normalmente, quem aceita mais o jeito que a gente faz são os mais jovens. Porque os mais querem mais dinâmico, os mais velhos querem... Os mais velhos querem a transmissão que eles se acostumaram a ver durante a vida toda. Você de branco, Wimbledon, jogando... Então, falando o mínimo possível, falando num tom mais baixinho. Sim. Se acontece uma baita jogada, você fala, uau, que jogada, que bom. Ele vai te falar, que direita, tal, como você entendeu? Sim, sim. Então, o cara fica meio surtado, assim. É diferente, é uma questão de televisão, é costume, cara. Exato. Enquanto você não se habitua, é um negócio complicado. E aí a gente pega inúmeros exemplos. E assim, o que as pessoas às vezes não entendem é que há várias formas de fazer. Eu faço de um jeito, o Hamilton faz de outro, o Eusébio faz de outro. Enfim, cada um tem um jeito de fazer e não está errado. Você não está falando bobagem. Se você estiver falando bobagem, você está falando coisa errada, erro de regra, erro de leitura, de golpe, enfim. É uma coisa. Agora, as formas diferentes de fazer, cara... elas existem aos montes. Né? O Rômulo Mendonça é o cara mais diferente que tem na televisão hoje. Ninguém faz igual a ele. Fantástico. Não significa que alguém que faça diferente seja ruim. É só diferente. Então... Não, e como você falou, são diferentes públicos também, né? E muita gente assistindo grandes polos ali, né? Então, você acertar para todo mundo ali, cara, você não tem como, não vai chegar. Não, você não vai agradar todo mundo, cara. Com certeza. Inclusive, você, assim... Dá pra você ver aqui alguém ao vivo mandando alguma coisa, você lê aqui, né? José, não gosta da forma que eu narro, muda de canal, né? Tipo, você fica puto uma hora, né? Você fala. Mas ao mesmo tempo, cara, você fica muito assim, igual ele falou assim, bela direita tal. Numa outra casa, alguém assistindo, pode achar que, sei lá, o Zverev deu uma puta direita e se ele deu uma, nossa, que bela direita, o cara falou, nossa, o cara tá morto hoje, entendeu? Então, velho, vai ter crítica de qualquer lado, né? E você transitar pelas diferentes modalidades te obriga a encontrar um balanço, um meio termo. Porque, cara, no futebol americano, o tom é lá em cima. É alucinante, tu 3 horas e meia
na pauleira. No tênis, cara, de vez em quando uma grande jogada, você aumenta o tom. Mas na maioria das vezes é um negócio mais linear, mais quietinho. Se você ouve, a gente às vezes tem o retorno da transmissão em inglês. Cara, é um tom assim, é um tom uau, não sei o quê. Eles fazem análise baixinho, como se eles estivessem na orelha do jogador, atrapalhando ele jogando na quadra. Então é uma outra história completamente diferente. Mas isso se aplica ao futebol aqui também, né? O futebol aqui é o gol! E lá fora, marcou, que não sei o quê, acabou. Cara, e muito legal, da NFL aí, que você falou de futebol americano, eu escutei uma vez você falando justamente disso, da quantidade de informação que você recebe ao longo da transmissão. Na NFL, se não me engano, o que você falou é que você fica nesse retorno em inglês. Tem o pessoal que ainda fica te munindo de informação. E, obviamente, você ainda tem que estar prestando atenção no jogo. Então, assim, fica vindo informação de tudo quanto é lado. Como que é pro tênis? O tênis você consegue ser mais você ali, que qualquer coisa dá uma olhada em algum número, ou fica te bombardeando de informação também? No tênis, dependendo do torneio, e aí é muito mais em Grand Slam, e já foi mais alimentado do que é hoje, a ESPN lá de fora, ela tem um serviço, uma página no Slack, que é uma coisa que muita gente usa. Então eles têm um canal para cada modalidade. Então, vamos supor, tem lá um Grand Slam rolando, tá jogando Alcaraz e Djokovic, e de tempos em tempos, se acontece alguma coisa, os caras vão lá e botam uma curiosidade, uma estatística, alguma coisa que chame a atenção. Se você tem alguma dúvida, quando foi a última vez que o Alcaraz fez um 6-1? Você bota lá, os caras demoram uns 3 minutos, te então é de lá que vem ali as métricas que vocês jogam no meio ali. Algumas. Muita coisa a gente acha em internet mesmo em pesquisa, muita coisa vem dos próprios materiais de WTA e ATP. Então isso é um negócio que eu gosto de ir sempre já meio na cabeça. Eu leio antes, levo esse arquivo para a transmissão, deixo ali aberto. Então, na apresentação do jogador, você tem que situar quem é o cara, o que ele já fez no ano, o que ele já fez na carreira, campanha no torneio, enfim. E isso é um negócio que eu sempre gosto de fazer. Quando você entra num jogo, você contextualizar quem é que está jogando, contra quem está jogando, ranking, idade, esse tipo de coisa. E aí, a partir dali tem sempre uns tópicos que você pode usar em determinado momento. Tem estatística e tem estatúpida. A estatúpida é que eu mando para irritar o Meligeni. Então, eu acho sempre necessário. Eu sempre procuro alguma coisa dessa para encher a paciência. Precisa. Boa. Cara, e assim, de outros esportes, de novo, deve ser uma das principais perguntas que você mais escuta, mas qual desses você se identifica mais, ou você mais gosta? Cara, o que se tornou mais natural, assim, para mim, o que eu faço hoje relaxado, praticamente, eu diria, se eu fizesse sentado no meu sofá com o pé em cima da mesa, seria o tênis. Assim. Legal. É a maior zona de conforto. Isso às vezes é até perigoso, porque você dá umas viajadas. Outro dia eu encerrei um jogo sem ter sido... Era 40, eu dei o campeão, a vitória. Então, às vezes você dá uma desligada. Sim. Porque você tá ali tão natural, você tá tão relaxado, você tá tão... Vou usar uma expressão aqui, mas não é ao pé da letra, tá? Você tá tão senhor de si daquela situação, você se dá ao luxo de perder o frio na barriga que você tem que ter quando você tá ao vivo. Sim. Isso é uma cagada. A maior armadilha que existe para quem tá ao vivo é perder esse frio na barriga. É você desviar a atenção. Por isso que eu falo que a NFL é um negócio muito alucinante. Porque são 3 horas e meia de um tom alto, das coisas acontecendo, milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Chega informação aqui da produção, chega informação aqui da transmissão em inglês, chega informação do computador. Tem a informação que você fez um estudo prévio e você tem que procurar e achar ali na hora da transmissão. Então não te permite desviar. O tênis, como é um pouco mais parado, mais cadenciado, às vezes você dá uma viajada. Sim. Então, isso é muito perigoso. É um negócio que você tem que eu, pelo menos, tenho que me policiar. Óbvio que tem gente que é muito mais concentrada do que eu, que não vai se dar esse luxo. Mas esse acompanhar, esse conforto de acompanhar o circuito diariamente, as notícias diariamente, os resultados, os torneios, isso me dá uma base confortável. E você já faz